Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário. Continuando então o devocional de Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 22. Epístola aos Romanos, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 22. Tradução King James. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente o que é da lei, mas igualmente o que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Abre aspas. Assim será a sua descendência. Fecha aspas. Versículo 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas, pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Versículo 21. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Versículo 22. Por essa razão, abre aspas, isso lhe foi atribuído como justiça. Fecha aspas. Amados, quando nós falamos, ou melhor dizendo, quando a Bíblia diz a respeito de Abraão, um homem de fé, e como exemplo foi tratado como o pai da fé e pai de muitas nações, Abraão tinha consciência do seu estado como humano. Já era um homem de uma certa idade e que a vitalidade dele não era a mesma como de Sara, uma mulher idosa. Mas, diante dos fatos, diante das evidências claras a respeito da condição de ambos, Abraão se firmou nas promessas de Deus. Abraão ficou firme, confiando naquilo que Deus havia prometido, que do ventre da Sara nasceria um, que seria o seu filho e que seria a descendência dele de todas as nações. E diante desta descendência e genealogia sairia o nosso Salvador, o qual se estenderia então a graça de Deus a todos nós. Por isso nós vemos o apóstolo Paulo trazendo e enfatizando a questão da fé de Abraão. Lembrando e ressaltando que Abraão aqui, quando ele assumiu o seu compromisso pautado na fé, ele creu antes mesmo de ser selado com a circuncisão. E precisamos sempre trazer em memória esta questão, porque de fato muitos enfatizam a questão da lei, da letra. E quando falamos da lei, é a lei de Moisés. Mas a justiça de Deus que alcançou Abraão e as promessas de Deus que estão correlacionadas à fé de Abraão e não à lei, porque a lei comenta sobre a promessa. Mas a promessa não está engessada, não está inserida na lei. Ela está fora da lei, ou seja, ela é soberana à lei de Moisés. E por isso que a promessa a Abraão, ela está literalmente, intrinsecamente relacionada, ligada à fé de Abraão.
E por isso então o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele traz isso. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça. Graça, toda vez que você vê essa palavra, é o favor de Deus para aqueles que não merecem, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente aqueles que usufruíram da lei, mas principalmente aqueles que foram gerados através da fé, principalmente os da fé. E esse texto traz para nós, ele corrobora, ele fortalece que a fé é algo muito importante para Deus. Ninguém pode se chegar a Deus sem ter fé. E isso nós vemos, este ensinamento, esta conjectura, quando Cristo ensina nos evangelhos. E nós vemos que a maioria dos milagres que aconteceram foram em razão da fé. As pessoas estavam em uma condição deplorável em razão do pecado, da enfermidade, marginalizada da sociedade, mas diante da fé no Salvador, em Cristo Jesus, alcançaram então um milagre, a cura, a libertação. Mas o melhor de tudo isso é que precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele não traz a priori do milagre. A priori do Evangelho de Cristo não é o milagre, não é o algo extraordinário que os nossos olhos vê, talvez um morto ressuscitar ou um coxo andar. Isso ainda pode acontecer? Sim, pode, é critério de Deus, mas isto não é a priori do Evangelho. A priori do Evangelho é anunciar o reino dos céus e a solução para a questão da nossa condição, a qual a lei nos condenava à morte. E para isso, só podemos entender isto, não só no sentido de conhecimento teológico, mas é necessário ter fé. E a fé, como diz os livros de Hebreus, quer dizer, a fé é o firme fundamento, é a base, é a essência aonde se constrói toda uma teologia, toda uma crença sobre algo que seria Cristo. Então Cristo, ele é o fundamento. Cristo é o alicerce de toda esta implementação na questão do reino dos céus. Toda casa levantada fora de Cristo, ela cai. Ela não consegue se manter, porque o alicerce não é Cristo. Aqueles que pautam a sua fé sobre a lei de Moisés, sobre este fundamento, é uma casa que está literalmente pautada a cair. Assim como qualquer outra religião que tenta substituir, na verdade, os critérios que está em Cristo ou acrescentar, é um critério que vai cair diante da graça. Não tem como se salvar por meios próprios. Somente aqueles que estão fundamentados em Cristo, somente aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo, que o próprio Cordeiro foi Deus que literalmente ofereceu para si próprio, para que ele pudesse aplicar a sua ira contra o nosso pecado e fazer justiça. E Abraão, ainda sendo homem, caído pelo pecado, Abraão creu. Ele não creu naquilo que ele conseguia enxergar, naquilo que ele podia fazer. Abraão creu naquilo que Deus prometeu. Por isso que a promessa está relacionada diretamente à fé. E muitas vezes as pessoas utilizam da sua fé de forma equivocada. Utilizam sua fé para barganhar com Deus, para tentar ter algo em relação a este mundo. Esta não é a priori do Evangelho. A priori do Evangelho, o Evangelho é a ideia de renúncia, é negar a si mesmo. É a primeira coisa que a pessoa faz que está em Cristo, é negar a si mesmo. Aqueles que, na verdade, utilizam da sua fé para obter, talvez, privilégios seculares, de fato não conhecem a Cristo. Estão presos ao Deus Mamon, às coisas deste mundo.
É claro, amados, abrindo um parênteses, que o que eu não estou enfatizando aqui não é a questão que seja pecado você buscar os bens materiais, o conforto em relação a esta vida, mas lembrando que tudo a esta vida é peso e sofrimento. Então, quando a priori do Evangelho fala que é negar a si mesmo, a prioridade nossa não é a riqueza deste mundo. Ainda que venhamos trabalhar, estudar para que possamos dar o conforto à nossa família. Mas a priori do Evangelho é negar a si mesmo. E a partir do momento que negamos a si mesmo, entendemos que temos que carregar uma cruz. Mas não é uma cruz a qual eu vou carregar para que Deus possa então entender que eu mereço a salvação. Isso não é graça, porque a graça é o favor de Deus para aqueles que não merecem. Eu preciso entender que no Evangelho eu tenho que carregar a cruz. E cruz é sinônimo de sofrimento. Cruz é sinônimo de perseguição. Cruz é sinônimo de injustiça pela visão secular e humana no sentido horizontal. Porque o Evangelho de Cristo, para os judeus, é vergonha, é escândalo. E para os gentios, é vergonha. Então quem fosse levado ao madeiro era literalmente a escória da humanidade. E Cristo foi lançado ao madeiro. Mas a diferença das outras crucificações e a de Cristo é que no cenário secular houve vários fatos que evidenciaram então o sacrifício de Cristo e o fato e a confirmação da promessa de Deus para aqueles que crêem em Cristo Jesus. Deus aceita este critério. Cristo é o único meio que Deus aceita como suficiência para perdão dos nossos pecados. E assim como Abraão não olhou para si mesmo, assim que Abraão não considerou a sua condição humana para que pudesse na verdade, contribuir para Deus. Pelo contrário, ele tinha toda a convicção secular e humana que estava falível. Se Deus dependesse daquilo que Abraão pudesse fazer, a nossa salvação estaria comprometida. Mas, de fato, Abraão, literalmente, em razão da fé, a sua fé nas promessas de Deus, trouxe a ele a expectativa de esperar aquilo que os olhos dele não conseguiam enxergar, mas que através da fé, pautado nas promessas de Deus, ele acreditava. Por isso que Abraão, de fato, quando Deus pede para ele sacrificar Isaque, Deus sabia o quanto Abraão era capaz de cumprir um pedido de Deus, porque no próprio texto nós vemos aqui o apóstolo dizendo que Abraão tinha a convicção daqueles que Deus podia levantar dos mortos, tirar mortos vivos de lá. Abraão tinha essa consciência. Abraão cria neste fato. Então veja, Abraão, mesmo com toda a sua fragilidade humana, ele não negou a Deus. Mesmo com todo o sofrimento, ainda que ele teria que sacrificar o seu próprio filho, ele não negou aquilo que ele tinha de talvez o maior presente que Deus havia dado para ele. Abraão estava disposto a sacrificar porque cria que o Deus que ele cria, que prometeu a ele e que tinha uma promessa como descendência e ele tinha um único filho, Deus não deixaria morrer a promessa de Deus, porque Isaque era a resposta de Deus no sentido de que Cristo viria da descendência de Abraão. É muito forte, irmãos, quando nós ouvimos falar a Bíblia relatar que Jesus Cristo falar e o apóstolo Paulo e os discípulos confirmarem a respeito de Abraão como fé. Abraão teve a mesma fé, talvez, que a mulher samaritana, aquela mulher que pediu, que comia das migalhas da mesa, como o cego de Jericó. São fés parecidas, porque na verdade não estavam presas, de fato, confiando naquilo que eles podiam dar a Cristo, mas na verdade o que Cristo poderia fazer por eles. Então, amados, o Evangelho de Cristo, de fato, primeiro a priori, é negar a si mesmo.
É o evangelho de renúncia. E quem está em Cristo, não negar a si mesmo, de fato nunca conheceu o evangelho, nunca entendeu o que é reino dos céus. Se a sua prioridade é você, a sua família, a sua casa, os seus sonhos, você nunca conheceu a Cristo, de fato. Pelo contrário, porque a sua vontade é parecida com a vontade dos judeus. O seu ventre é a priori e não o reino dos céus. Mas o reino dos céus é renúncia. Por isso que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. E os judeus que estavam aqui, eles não tinham fé suficiente. Na verdade, estavam presos literalmente se considerando pelo histórico de ter o sangue de Abraão, ou por cumprir a lei, ou por ser mestre da lei, mas de fato em seu coração não haviam fé. Eles não acreditavam na promessa, eles acreditavam na lei. Mas acreditar na lei é morte. Então a graça, ela anda na marginalizada da lei, porque ela não está presa na lei. Ela não depende da lei. A lei comentou sobre ela, e os profetas, mas a graça, ela é autônoma, ela é eficaz. E dentro da priori do evangelho, na salvação, ainda de negar a si mesmo, entender que o evangelho de cruz no evangelho de Cristo e da cruz é carregar a sua cruz, e cruz é sinônimo de sofrimento, de dor, de perda, também nós podemos entender que existe uma carreira, existe uma missão. Você não está apenas vivendo do evangelho para tirar benefícios próprios, mas existe uma missão, existe uma carreira a ser seguida. E esta carreira é a carreira da renúncia. Esta carreira é o pregar o evangelho de Cristo, é demonstrar o amor de Cristo verdadeiramente com as nossas ações, saindo literalmente não só da ortodoxia, que é a tese, o ensinamento, a teoria, e ir literalmente para ortopraxia, que é a prática, a vivência, viver o evangelho. Então Abraão, ele não estava pautado em letras. Abraão não estava pautado na lei, porque nem a lei existia, mas estava descansando nas promessas de Deus. E isso você precisa entender, meu amado, que a fé, ela é algo dado por Deus, pautada em um reino dos céus e não o reino da terra. Aqueles que estão em Cristo, ainda que estão vivendo neste mundo, trabalhando, sustentando a sua família, o foco dele é viver ao lado de Cristo para a eternidade. É esta a expectativa que o Espírito Santo e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E diante dos fatos que nós estamos estudando, vendo o mundo num caos, é a confirmação de que mais em breve estaremos mais perto de Cristo na eternidade. Então, amados, quando o apóstolo Paulo traz isso para nós, e ele escreve em Romanos que ele, literalmente, Abraão, em nenhuma hipótese, ele vacilou na sua fé, ele fracassou como homem, como vários fatos aconteceram durante a história, mas na questão da promessa, da fé, Abraão se fortaleceu e glorificou a Deus, confiando plenamente, convicto, que Deus era poderoso em cumprir a sua promessa. Por isso que isso foi atribuído a ele como justiça. E o que é o evangelho para você nesta manhã? O que é o reino dos céus para você? Você precisa refletir e entender isto, compreender essas palavras, que o Espírito Santo possa então testificar ao seu coração a respeito de tudo isso a qual nós estamos falando, que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Roma, mostrando a respeito de Abraão como exemplo de fé, que estava pautado não na circuncisão, não na lei, porque a lei não havia ainda sido implantada, mas ele confiava plenamente nas promessas de Deus. Se você espera na promessa de Deus, é porque você está em fé em Cristo Jesus. Deu para entender isso? Enquanto você não compreender isso do reino dos céus, por isso, amados, nós vemos Tiago falando que o povo ora, pede, não recebe.
porque pede mal, porque pede aquilo que é para o seu ventre. E aonde há ventre, há contenda, há confusão, há briga, há disputa de lugares importantes, de posição. Mas o evangelho verdadeiro de Cristo é o evangelho de renúncia. É o evangelho que eu me diminuo e Cristo é exaltado. Eu sou o menor. O mais importante não é o meu nome, meu título, aquilo que eu possa oferecer a Deus. É o contrário. É aquilo que Deus ofereceu para nós. O Deus Emanuel, a qual se manifestou aqui na terra e trouxe o reino dos céus e trouxe a confirmação das promessas de Deus para as nossas vidas, que não é uma promessa horizontal, não é uma promessa humana, a qual quantas pessoas já te prometeram e te traíram e te enganaram e você se frustrou. Mas as promessas de Deus, ela vai se cumprir. As promessas de Deus, a Bíblia, Timóteo fala sobre isso, ainda que sejamos fiel. Ele é fiel, porque não pode revogar a sua palavra, não pode cancelar a sua palavra. Nesse texto mesmo de Romanos que nós estamos lendo aqui, capítulo 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo fala isso, que seja todo homem mentiroso, né? E Deus verdadeiro. Ou seja, Deus cumprirá a sua palavra, Deus cumprirá a sua promessa para aqueles que foram chamados e eleitos por Cristo Jesus. Então, se você é um salvo em Cristo, se você entende o poder do Evangelho de Cristo, você precisa entender que o Evangelho, a primeira coisa, é negar a si mesmo. Tá? Se você não negar a si mesmo. Me lembra do jovem, mancebo, rico, abençoado por Deus? E ele queria saber como entrar no reino dos céus. E Jesus disse para ele, cumpra os mandamentos, né? E ele falou, não, já cumpro isso desde criança. Mas Jesus disse assim, então pega tudo aí, todos os teus bens, vende e dê aos pobres. O coração dele não estava no reino dos céus. E aí você vai compreender o que João capítulo 15 diz. Se você conhece as minhas palavras, se você realmente está em mim, tudo o que pedires, eu vos darei, no sentido que meu Pai seja glorificado. Estou parafraseando para você entender, você pode ler lá João 15 sobre isso. O que Jesus quer dizer com isso? Se você conhece a necessidade do reino, se você me conhece, sabe aonde eu preciso de você no reino. Você sabe a necessidade, sabe como orar, sabe como ler, sabe como jejuar, sabe como cuidar, sabe como amar, sabe tudo, porque é direcionado pelo Espírito Santo, tá bom? Que Deus possa trabalhar no seu coração, falar verdadeiramente a respeito sobre esta palavra e entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Espero que você tenha um pouquinho de nada de fé, nem que seja menor que um grão de mostarda. Mas ela será suficiente, lembrando que a sua fé não é produzida pela tua vontade, não é produzida pelo teu querer, mas ela é produzida em nós através da vontade de Deus e que ela te alcance nesta manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós estamos diante da tua presença. Muito bom meditar na tua palavra, em compreender o que o pai Abraão conseguiu entender e compreender de acordo com teu Espírito Santo, a qual ele pôde enxergar não com os olhos carnais, não com os olhos humanos, mas firmado nas promessas de Deus. Abraão fortaleceu a sua fé dada por Deus, confiando nas promessas. Ainda que ele teve que fazer renúncias, ainda que ele teve que gerar perdas para si mesmo, ainda que ele teve que sacrificar o seu próprio filho, Abraão não vacilou na sua fé, porque creu plenamente nas promessas de Deus. E todos nós que estamos firmados nas promessas, ainda que não venhamos olhar com os nossos olhos carnais para a nossa natureza, porque olhando para nós mesmos, temos a consciência que somos julgados pelo Senhor e condenados por Ele. Mas olhando para o autor e consumidor da nossa fé, aleluia, confiamos em Cristo Jesus como promessa. É Ele o Cordeiro Pascual, ao qual redimiu e expiou os nossos pecados. E por isso,
Descansamos, Senhor, nas tuas promessas, olhando para Cristo, confiando nas tuas promessas, aonde a justiça de Deus foi aplicada na cruz do Calvário sobre os nossos pecados. E por isso, Senhor, que o teu nome seja santificado em nossa vida, que teu nome seja glorificado em nossa vida, que sejamos, Senhor, ainda que não merecemos, mas encontramos a misericórdia, que encontramos o teu perdão e a tua justiça nas promessas, porque é só nela que possamos descansar, é nelas que cremos em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, confirma no coração dos meus irmãos que compreendam que a fé de Abraão não era uma religião, não era uma liturgia, não era um ritual, mas na verdade era um compromisso, era uma aliança, era uma intimidade. Abraão creu e isto foi atribuído como justiça. E assim como Abraão creu, também cremos, Senhor, nas tuas promessas, olhando para o autor e consumidor da nossa fé, que é o teu Filho, o Cordeiro Pascual, a qual morreu na cruz do Calvário, literalmente se entregando para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E isso, Senhor, foi atribuído como justiça diante dos teus olhos. E então encontramos paz. Por isso que é graça e paz. Aleluia. Porque o teu favor chegou a nós e nos trouxe paz. Shalom. Por isso, Senhor, confiamos em ti. Descansamos nas tuas promessas. Te pedimos, Senhor, a toda sorte de bênção sobre a vida do teu povo que crê nesta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Paz.